Começando já. Gente, P2, eu acho pessoalmente que é a mais fácil das três. Porque é muito análogo a P1. Vocês mexem com deformações em vez de tensões, só que o conceito é exatamente o mesmo. Vocês vão usar muitas das mesmas coisas. Deixa eu já pegar meu resumo na mão, para ficar mais fácil. Tá bom, então a diferença entre MAC-SOL e MAC-A ou MAC-B é que você está mexendo com sólidos deformáveis, certo? Então quando você aplica forças, quaisquer esforços, em um sólido deformável, o que acontece com ele pode ser decomposto em 4 categorias. O movimento geral dele vai ser uma translação de corpo rígido, mais um alongamento, que é uma deformação linear, mais uma rotação de corpo rígido, mais uma distorção, que é uma deformação angular. Ou seja, num corpo rígido, tem só esses dois. Você tinha esse quadradinho, ele veio para cá e também girou. É isso que acontece com o corpo rígido. Só que com o sólido deformável, ele também se alonga e se distorce. São deformações lineares e angulares também. Só que nós estamos lidando com estruturas paradas, né, em MAC-SOL. Então, o que nós vamos nos preocupar agora? Com esses dois caras. Tá? Esses corpos que nós estamos mexendo não vão transladar, não vão rotacionar, eles só vão deformar um pouquinho devido às forças que a gente coloca neles. Forças concentradas, distribuídas, momentos, enfim. Tá bom? Então, nós temos o que nós chamamos de configuração deformada do sólido. Aqui ele tem uma configuração inicial, de equilíbrio, e aí você aplica um monte de coisa nele que você quiser. Isso aqui é uma força, isso aqui é um momento, você faz o que você quiser com ele. E você tinha um ponto P. E as deformações sempre ocorrem nas vizinhanças de cada ponto. Ou seja, se você olhar uma regiãozinha pequena desse sólido, pega um ponto P como referência, olha a vizinhança pequena dele antes e depois. Então, se tem uma fibra que passa por esse ponto, fibra é qualquer linha do material, qualquer curva do material, que tinha um comprimento de referência DLR, esse R de referência aqui, uma mini fibrazinha. E depois, com a aplicação de todos os esforços, ela se deformou para uma fibra de comprimento DL. Então, o que é alongamento? Como que eu calculo o alongamento? O jeito mais simples, que é o jeito que funciona para linearidade geométrica, que é o que a gente está trabalhando, é a proporção entre quanto ela variou sobre quanto ela era inicialmente, ou seja, DL menos DLR, a variação do comprimento, sobre o inicial. Ou seja, o alongamento não tem unidade de comprimento. Não é um alongamento de 1 milímetro. É um alongamento em proporção. Ele é um adimensional. Importante frisar isso aqui. Adimensional. Então, não se fala em alongamento de, sei lá, 100 micrômetros. Você fala em um alongamento de 100 vezes 10 a menos 6. Tá bom? E o que é distorção? É a deformação angular. Você pega duas fibras que tinham originalmente 90 graus. Duas fibras quaisquer do sólido. E aí você aplicou os esforços. E agora elas têm esse novo ângulo θ, XY, que é um pouquinho menos que 90 graus. Quem que é o meu gama, minha distorção, então? É essa variaçãozinha que tem, tá bom? Tem um gama sobre 2 aqui, tem um gama sobre 2 aqui, de modo que eles somados dão os 90 graus originais. Então, isso é alongamento adimensional, porque é uma proporção, e isso é a distorção adimensional, porque é um ângulo. Tá bom? Agora, essas deformações são pequenas e não tem translação nem rotação. Eu vou pular as demonstrações, porque primeiro que são longas e segundo que vocês querem passar na prova, vocês não querem ver dedução. Mas, por mais bonita que seja a matemática da coisa, eu consigo expressar totalmente análogo às tensões um tensor de pequenas deformações. Tensor das pequenas deformações. Se não forem pequenas deformações, dá um inferno de matrizes e contas que nós não vamos trabalhar nesse curso, relaxa. Esse tensor nós chamamos de E.
E ele é, como vocês poderiam esperar, εx, εy, εz. E aqui, as distorções entre as direções originais x e y, x e z, y e z. Só que sobre 2. Gama xz sobre 2. Gama yz sobre 2. Aqui fica também xy sobre 2. Xz sobre 2. E gama yz sobre 2. Essa desgraça desse sobre 2 é o motivo de todo mundo perder 3 pontos na prova de bobeira. Porque você calculou as deformações, você vai montar o tensor para começar a fazer conta, você não dividiu o gama por 2. Aí chega o Ramos e zera a questão inteira. Eu garanto que, por favor, tentem não esquecer o sobre 2. Sempre tem alguém que esquece o sobre 2. Tá bom. E agora como que eu calculo os alongamentos e distorções em direções quaisquer, né, que não sejam x, y e z? É um conceito parecido que nós tínhamos no tensor das tensões, porque você pegava um versor n de um plano que você queria calcular as tensões e fazia o produto matricial do tensor por esse vetor, né? Só que fazendo isso você obtém um vetor. Eu quero obter alongamentos e distorções, que são números adimensionais, não vetores. Dá para demonstrar, que não vou fazer, que se eu quero em uma direção qualquer em uma direção n qualquer, aqui n não é normal de um plano, n é a direção em que eu quero calcular o quanto esse sólido se alongou. Tá? Importante lembrar, alongamento positivo quer dizer que dl é menor que dlr, ou seja, a história do se esticou. Alongamento negativo, dl é menor que dlr, então essa fibra se comprimiu. Ou seja, a vizinhança desse ponto se contraiu. Isso é um alongamento negativo. Como que eu calculo isso, então? O alongamento na direção n, eu abraço esse tensor aqui com o vetor n dos dois lados. Também conhecido como eu faço o produto matricial dele pelo n e tiro o escalar com ele mesmo. Eu vou fazer em exercício depois. E a distorção entre direções m e n, que eram originalmente perpendiculares, eu sempre meço a distorção com relação a um inicial de 90 graus. Eu tenho dois vetores m e n que eram ortogonais. E eu calculo quanto eles deformaram. Qual foi essa distorção? Gama sobre 2, por favor, é m transposto, tensor das pequenas deformações, n, ou n e n, tanto faz a ordem. Vocês conhecem essa notação de operações? De MacD, né? Pega esse, multiplica pelo n, faz o escalar com ele mesmo, com n. Ou pega esse, produto matricial pelo n, faz o escalar com n. Esse comecinho vai ser um monte de teoria, mas é análogo a P1. Aí eu vou fazer uma questão zona completa do ano passado, que tem praticamente tudo. E a gente passa... antes que eu me esqueça. Vai cair trabalho e energia esse ano? Eles falaram alguma coisa? No cronograma tá, mas também no ano passado estava no cronograma, só que eles adiaram para P3. Na última aula acho que ele deu para o von Mises, acho. Ele deu von Mises, tá. Aí na aula de amanhã a gente corta. Eu vou dar von Mises agora. Bom, eu vou dar o fuja supondo que vai cair, tá? Tá. E eu também consigo falar em vetor deformação. Só que isso é uma noção um pouquinho estranha. Vetor de deformação é um vetor epsilon. Para não ficar parecido com esse mesmo epsilon, a gente escreve ele desse jeito aqui. Só por birra mesmo, só para não confundir. O epsilon é simplesmente análogo ao que a gente fazia para as tensões. Lembra que tinha o vetor tensão de Cauchy? Que era o tensor das tensões vezes n? Mesma coisa. E esse vetor, assim como na tensão de Cauchy,
Ele vai ter um alongamento na direção n, que é esse mesmo alongamento aqui. Claro, né? Porque é a componente dele na direção normal. Como que eu obtenho isso? Eu multiplico isso por n, exatamente o que está. Mais um gama sobre 2 na direção, em uma direção tangencial. Tá? Então eu tenho o n e eu tenho um plano perpendicular a n. Esse gama sobre 2 aí está em algum vetor t por aqui. Não sei exatamente qual, dá para calcular. Mas geralmente não importa, porque quem que é esse gama sobre 2 do vetor de deformação? Esse gama é a máxima distorção entre n e qualquer direção que originalmente fazia 90 graus com n. Ou seja, se eu tenho um n, qualquer fibra perpendicular ao n, a maior distorção que eu vou ter é esse gama sobre 2. Quer dizer, a distorção é gama. A variação de ângulo é gama, né? Total é gama. Só que eu vou obter dessa conta um gama sobre 2. Por que é o máximo? É uma demonstraçãozinha rápida. Eu não vou fazer em detalhe, mas só para vocês ficarem totalmente perdidos. Pega qualquer vetor tangencial e faz um escalar com isso. Escalar aqui vai dar a deformação entre t e n, certo? Aqui vai dar zero, porque n escalar t é zero, são perpendiculares. E aqui vai dar o cosseno entre t e esse novo t. Concorda? Esse cosseno é máximo quando o vetor que você pegar é esse próprio t. Não vou fazer demonstração em detalhes, só se alguém quiser. Só que isso mostra que essa é a maior distorção possível que eu posso ter entre n e qualquer direção. Beleza até agora? O que mais, antes de começar a fazer exercício? Tá. Saudade de Argelino 2? Vai voltar. Continua. Vocês já sabem que se eu fugir de Maxwell, eu não preciso manter isso aqui. E eu vou ter os alongamentos principais. Adivinha o que eu vou fazer? Alongamentos principais. Perfeito. Muita coisa em mecânica é alto valor, alto vetor disfarçado. Eu quero um alongamento que esteja na mesma direção de seu vetor de deformação. Por que na mesma direção do seu vetor de deformação? Porque aí não tem distorção. Eu pego uma direção em que tem alongamento puro, ou um esticamento puro, ou uma compressão pura. Eu não tenho esses efeitos estranhos de distorção angular se eu pegar essa direção. Porque eu zero esse aqui, se esses caras forem iguais. Tá, isso é o mesmo que falar que epsilon vezes a matriz de identidade, vezes n, é igual ao tensor. Vezes n, e como vocês já viram trocentas mil vezes, isso vai dar aqui o det do tensor das deformações, menos epsilon vezes a identidade é igual a zero. Algerim 2 mandou lembranças, porque isso aqui é um problema de alto valor e alto vetor. Tá? Porque a matriz do tensor menos essa coisa aqui, vezes o n tem que dar zero. Mas o n não é zero, então tem que ter soluções não triviais para o n. Ou seja, essa coisa aqui, que é a matriz do sistema, vai ter que ser determinante nulo. Autovalores, como sempre. Eu faço essa conta e eu obtenho 3 valores de epsilon, porque são polinômio cúbico. E eu ordeno eles do maior para o menor em valor algébrico, como eu fazia com as tensões. Tá? Percebem que é completamente análogo? Por isso que eu falo que a P2 é mais simples que a P1, porque depois que você já treinou a P1, você está treinando a mesma coisa. Tirando a última parte de trabalho e energia, que é um pouquinho, mas, bom, vamos chegar lá. Não vou dar medo de vocês antes da hora.
Se eu tenho autovalores, autovetores, direções principais, quem que volta também? Tá ótimo. Círculo de Moore. Círculos de Moore subentende-se para as deformações. Eu vou ter aqui meu ε3, ε2, ε1. Eu estou arbitrando os sinais aqui só para ter uma figura concisa. Não, deixa eu pegar esse cara um pouquinho mais para a esquerda. ε2, tá. Aqui é ε. E esse eixo aqui é o quê? Gama. É só gama. Se algum de vocês esqueceu sobre 2 na prova, eu vou ficar nervoso. Eu vou falar 90 vezes, porque vocês não podem esquecer o gama sobre 2. Tá bom. Aí tem o clássico, né? Faz esse círculo aqui que passa por esses dois, faz esse que passa por esses dois, faz esse que passa por esses dois. E todos os estados possíveis de deformação desse sólido são essa região achurada dentro do círculo maior e por fora do círculo menor. Para demonstrar isso aqui, é basicamente você pegar as relações do vetor da deformação e impor que os componentes do vetor normal têm que estar entre 0 e 1. Se alguém estiver curioso. E isso gera um círculo porque o negócio é quadrático. Aí você tem essas condições aqui. Ou seja, é possível eu achar uma direção em que eu tenha um alongamento de ε1 mais ε2 sobre 2, mas não tenha distorção? Esse estado não existe. Essa direção não existe. Bom, os únicos estados possíveis de deformação na vizinhança do ponto P que você quer estão nessa região achurada. E como sempre, quem que é esse carinha aqui? Ele é o gama máximo sobre 2, não é? É o máximo valor que eu vou chegar nesse eixo. Ou seja, é a distorção máxima entre quaisquer direções que passem por esse ponto. Quaisquer dois vetores perpendiculares, não dependendo de um n como tinha ali, quaisquer dois perpendiculares, a maior distorção que eu vou ter nesse ponto é esse carinha aqui. Só que aí muda um tiquinho das tensões por causa desse fator meio aqui. Gama máximo sobre 2. Quem que ele é? É o raio desse círculo maior, certo? Quem é o raio do círculo maior? ε1 menos ε3 sobre 2. Nota que a tensão de cisalhamento máxima era σ1 menos σ3 sobre 2. Aqui não. Corta esse meio, né? Então, a distorção máxima é simplesmente ε1 menos ε3. Sem o fator meio, porque eu já tinha ele no começo. Beleza. E por fim... Ah, tá. E quais as direções em que ela ocorre? Eu tenho que ter duas perpendiculares, né? Ela ocorre entre esses dois vetores aqui. N1 mais N3 sobre raiz de 2 e xi, que é a letra grega que ninguém sabe desenhar direito, que é N1 menos N3 sobre raiz de 2. Mais ou menos aqui também, né? Mas pouco importa. Tá bom? Por que eu sobre raiz de 2 aqui? Por isso aqui tem norma 1. Se eu somo dois vetores de norma 1 perpendiculares, eu obtenho um vetor de norma raiz de 2. Então, só divido para ter um vetor unitário. Porque essas contas aqui só funcionam com versores, tá? Se a sua direção n for a direção de 2, 1, 0, você joga 2, 1, 0 aqui, tá errado. Tem que jogar 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5, 0. Porque tem que ser o versor para essa conta fazer sentido. Detalhezinhos que podem te custar a prova. Tá legal? Aquele outro negócio aqui. Qual? Tem a normal, tem a vírgula e tem o segundo negócio. Ah, são as direções entre as quais ocorre essa distorção máxima. Tá, direção. Porque a distorção é sempre dois vetores perpendiculares, né? São esses dois aqui. Esses dois aqui vão se distorcer no total de gama máxima.
Mais alguma pergunta? Oi. M? Porque se você pega um vetor de deformação baseado na direção n, esse m é qualquer perpendicular a ele. Eu quero achar a direção, a distorção entre dois mn perpendiculares quaisquer. Eu jogo eles aqui. Mais alguma coisa? Ui, caiu meu microfone. Vou ter que editar o áudio depois. Tá, e por fim, o que eu sei achar num problema de Maxwell? Eu tenho um corpo, os esforços que agem nesse corpo, e nós já sabemos, desde Maxwell 1, achar as tensões decorrentes desses esforços. Como que eu passo das tensões para as deformações, para os alongamentos e distorções? Vocês lembram de alguma coisa em Maxwell 1 que foi citada para isso? Lei de Hooke, generalizada. O que eu vou fazer aqui? E é isso que junta a matéria da P1 com a matéria da P2, porque o que você vai fazer é basicamente, no caso mais geral possível, resolve o DCR da estrutura, acha as tensões, acha o tensor de tensões, e aí você passa para as deformações e calcula elas. Desse jeito aqui. Do mesmo jeito. É sempre a mesma coisa. São as chamadas equações constitutivas do sólido. Tá, tem duas maneiras de eu passar de tensão para deformação. Uma é expressar os épsilons e gamas em função dos sigmas e taus. Outra é inverter o sistema e expressar os sigmas e taus em função dos épsilons e dos gamas. Tá? A primeira vocês já conhecem, mesmo que de passagem, que é a lei de Hooke. Nossa velha conhecida, εx é 1 sobre o módulo de elasticidade vezes sigma x menos o coeficiente de Poisson, ni, sigma y mais sigma z. Epsilon y, que é uma coisa estranha de se falar. Sigma y menos o coeficiente de Poisson, sigma x mais sigma z. E o epsilon z é 1 sobre o módulo de elasticidade, sigma z menos o coeficiente de Poisson, vezes sigma x mais sigma y. Tá? É sempre proporcional à tensão da direção correspondente, só que tem esse efeito aqui do coeficiente de Poisson. Claro, né? Porque se você tem uma barra sólida e você espicha ela aqui, o volume dela não vai aumentar magicamente, ela vai deformar também. Você espicha uma barra aqui, ela vai encurtar um pouquinho também. É esse o efeito desse coeficiente de Poisson. E ele é o mesmo em todas as direções porque o material é isotrópico, que é só um jeito legal de falar que não varia com a direção. Tá? E eu também posso inverter esse sistema, tipo, é como se fosse resolver o sistema nas variáveis sigma x, y e z e achar elas em função dos épsilons, dá na mesma coisa. Ou, então, eu faço pelas relações de isotropia, que é basicamente eu resolver esse sistema. E vai ficar o quê? Vai ficar que sigma x é igual a um lambda vezes a soma dos 3 épsilons mais 2 vezes o módulo de cisalhamento vezes a direção correspondente. E os outros é a mesma coisa. Sigma y igual a lambda vezes a soma dos épsilons mais 2 módulos de cisalhamento y. E o sigma z é gama vezes a soma... Gama não, lambda, perdão. Vezes a soma dos 3 épsilons mais 2 módulos de cisalhamento. Alongamento correspondente. Quem que é esse lambda aqui? Bom, se você inverter esse sistema, você vai descobrir que lambda é a constante de Lamé, dada por ni vezes o módulo de elasticidade,
sobre 1 mais ni e 1 menos 2 ni. De onde veio essa monstruosidade? Você inverteu esse sistema aqui com coeficientes feios. Culpa é sua. Mas na prova normalmente vai ser sempre achar a deformação. Na prova você vai usar a maior parte das vezes esse. Você pode se virar só com esse, porque no fundo esse aqui é só esse rearranjado. Existem casos em que esse aqui é um pouquinho mais rápido, mas se você não quiser lembrar isso aqui, não vou te culpar. Faz com isso aqui que também dá. O que eu vou usar, eu vou misturar os dois porque fica um pouquinho mais prático. Mas também se você fosse fazer só por isso, também não daria problema. Então. E o G, que é uma relação que vocês vão ter que lembrar, essa aqui não é obrigatória, que você não vai ter que usar isso, mas... módulo de cisalhamento é sempre o de elasticidade sobre 2 vezes 1 mais o coeficiente de Poisson. Tá bom? É isso, né? É isso. Ah, e as tensões sempre valem nos dois casos. A cisalhante é o módulo de cisalhamento, né? Vezes o gama XY. Aqui não é sobre 2, aqui é só o gama mesmo. Tal XZ é o G vezes o gama XZ. E o tal YZ é o gama vezes o Y. Gama YZ. Tá bom? Isso aqui vale para os dois, né? Se você estiver expressando gama em função de t, você vai dividir tudo por g. Eu não vou escrever duas vezes o mesmo sistema, tá bom? Então, isso aqui sempre vale. E para relacionar sigma com epsilon, ou você faz isso aqui, que é o que você geralmente vai fazer, ou em alguns casos isso aqui é um pouquinho mais prático. É porque o conceito de isotropia, na verdade, você primeiro deduz esse e depois passa para aquele. Isso aqui é isotropia, mas... se sobrar tempo eu explico, mas não é crucial. Tá bom? Que mais? Eu vou comentar uma coisa que eu acho que vocês não vão usar, mas eles colocaram na prova uma vez. Porque ni igual a meio, Poisson igual a meio, quer dizer que o material é incompressível e não vai ter variação de volume. Eles tacaram isso em uma questão uma vez que eu nem sabia que tinha até eu ver a resolução. Por quê? O que acontece se ni tende a meio? Esse negócio explode. Ou seja, se a tensão é um negócio que explode vezes a soma dos épsilons, ela tem que ser o quê? 0. Então, se um material tem ni igual a meio, ele vai deformar, mas ele não vai ter variação de volume. Ele é incompressível. Eles tacaram isso em 2016. Ou 2015, eu acho. Não sei. Aqueles detalhezinhos que o Ramos inventa de colocar na prova que quase ninguém lembra. Eu não lembraria, por exemplo. Mas, já que tá aí. Tá, teoria é isso. Reparem que vocês já devem pelo menos ter uma noção de como fazer a P1. Vocês sabem achar as tensões, montar a matriz, calcular as tensões principais. No fundo, vocês vão fazer aquilo e aí passar para isso e aí achar o que você quiser. Gama máximo, ou esses vetores aqui, sei lá. Tá bom? De teoria de estado triplo de deformações é isso. Perguntas? Tá. Então eu vou fazer a Q2 do ano passado, que é um monstro, que tem praticamente tudo que eu acabei de falar aqui. Vamos ver. Essa questão é uma maravilhazinha, porque ela cobre tudo que eu passei. Eu posso fazer um exercício só e... se sobrar tempo eu faço outro, mas acho que não vai sobrar tempo porque eu tenho que falar de trabalho e energia ainda. Tá, vou apagar aqui, tá? Vou começar a questão por aqui. Deixa eu só conferir quanto tempo nós temos. São 11h50, ótimo. Tá, dá tempo. O que eu vou fazer, para a gente não perder muito tempo, eu vou fazer todo o raciocínio das questões e a parte que for só conta eu deixo indicado, tá bom? Então, vale a minha regra de sempre. Se alguém ficar em dúvida com uma passagem que eu pulei, me chama que eu faço passo a passo, mas se ficou claro, eu faço o raciocínio da questão e o que for só conta, vocês se viram depois, tá bom? Mas se ficar alguma coisa confusa, vocês me interrompem.
Senão a gente fica aqui até as 2 horas e acho que o Khan nem conseguiu a sala até as 2 horas. Tá bom, essa é a Q2 do ano passado. Que foi a prova que eu fiz. Essas questões de deformação, elas geralmente aparecem em termos de extensometria, que é basicamente você medir os épsilons e depois achar os sigmas, é o contrário. Então, ele coloca na superfície de um corpo esse bicho esquisito aqui. Que é o... Não sei. Eu vou chamar esse carinha aqui de X. Ele vai lá e gruda essa coisa na parede de uma superfície que está sofrendo esforços. Que diabo que é isso? Isso aqui é chamado roseta. Esses negocinhos aqui são extensômetros. Eles medem o epsilon. Eles medem quanto estava antes, eles medem o tamanho deles, e eles medem essa variação em função do tamanho deles, ou seja, eles medem o alongamento em uma dada direção. Ele deu 3, e ele fala que isso é a superfície de um sólido. Por exemplo, eu tenho aqui uma máquina zona aqui, que está sobre tensões, e na parede dela em cima eu colo a roseta. Então é uma superfície livre, tá bom? Lembrando, o que acontece em superfície livre? Como ficam as tensões da superfície livre? Só aqui, né? As tensões estão nela. Eu tenho sigma x, eu tenho sigma y, só que eu não tenho sigma z. Claro, porque a superfície do negócio ela não vai ser jogada para cima. Da mesma forma, cisalhamento eu tenho só em xy. Tá bom? Então, se eu sei que é superfície livre, antes de mais nada, eu tenho que saber o que eu vou ter que calcular. Quem vai ser meu tensor de tensões? Vai ser um sigma x, sigma y, tal xy e o resto nada. Facilitou a minha vida. Tenho 3 em vez de 6. E quem vai ser o meu tensor de pequenas deformações? Vai ser um epsilon x, epsilon y, gama xy, gama xy, 0, 0, 0, 0. E vai ter um epsilon z também. Ué, mas não tem tensão em z? Não importa? Aqui. O efeito de Poisson vai se aplicar ainda. Alguém está acordado? Faltou alguma coisa? Obrigado. Tem que ficar acordado. Tá bom. E ele deu as medidas que esses caras aqui estão lendo. O epsilon-A, ele leu uma deformação de 210 micro. Isso aqui não é unidade, tá? Isso aqui é 210 vezes 10 a menos 6. É uma notação usual. É micro 1, basicamente. E o epsilon-C leu a mesma coisa. E o epsilon-B, que é esse aqui a 45 graus, ele leu um alongamento de 420 micro. Tá bom. Repara que nesse negócio aqui, sem contar o epsilon-z, que vai ser só a função dessas tensões que eu vou calcular depois, eu tenho 3 incógnitas, sem contar essa aqui que eu vou achar depois. E eu tenho 3 leituras. Claramente, bom, se eu orientei o x e o y assim, vou pegar uma outra cor, vai. Se eu orientei o x e y assim, é óbvio que o epsilon A que ele mediu é o epsilon x, né? E o epsilon C que ele mediu é o epsilon y. Eu medi o alongamento na direção x, tá bom. Não tenho nem que mexer com o tensor. Diretamente. Epsilon x igual a epsilon A
e epsilon y igual a epsilon c. Tá bom. Agora, o que não é tão trivial é esse bacano aqui. Mas eu sei achar o alongamento em uma direção qualquer em função desses caras aqui, não sei? Eu tenho a direção. Quem que é a direção? Quem que é o n aqui? 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. 0, não é? Porque é o vetor unitário a 45 graus. Cosseno de 45, seno de 45, certo? A questão fala que é 45 graus. Fala. É. Na prova geralmente é. Caiu em 2018, 17 e 16 uma roseta assim a 45 graus. Na lista tem uma a 60 graus, só que aí é muito mais chato de fazer conta. Por enquanto, beleza? Agora, quem é epsilon b, então? É o tensor aplicado para uma direção dada. Como que eu faço isso mesmo? Pego isso, pego o meu tensor, e pego o meu vetor. Lindo, né? Faz esse produto. Faz o produto escalar com isso aqui, que é basicamente... Porque isso aqui vai dar um vetor coluna, né? Aí você faz isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso. Só. Alguém tem dúvida em como faz essa conta? Eu posso fazer. Já vou dar direto. Esse bonito aqui vai dar aqui gama xy é 2εb menos a soma dos outros dois. Tá legal? Eu só fiz essa conta inteira e vi o que deu. Bom, aí eu posso calcular quanto ele deu. Com os valores dados, eu obtenho 420 micro. Que por coincidência é o mesmo que deu aqui, mas não vai ser sempre, tá? Porque isso aconteceu desse aqui ser o dobro desses dois e é justamente o que está em jogo aqui, mas... Tá bom. E aí, ele pede primeiro, no item A, qual é o maior alongamento que eu vou ter em torno desse ponto, onde eu coloquei a roseta, e quais as direções onde isso vai acontecer. Ele pede o maior e o menor alongamento, e onde isso vai acontecer. Tá bom? Tá. O que eu preciso ter para achar o máximo alongamento? Os círculos de Mohr. Como que eu acho círculos de Mohr? Eu tenho que ter os épsilons 1, 2, 3 principais. O que falta para eu achar o epsilon 1, 2, 3? Esse carinha aqui. Como que eu acho Z? Bom, eu sei que sigma Z é 0, né? Então eu consigo achar sigma x e sigma y por essas duas equações, concorda? Aí eu jogo elas aqui e eu acho epsilon Z. Tá vendo? Essa questão que eu falei aquela hora, dá para fazer por isso. Só que isso vai ser um sistema tão feio. Olha isso. Você vai ter 1 sobre E e menos ni sobre E, e aí você vai ter menos ni sobre E e 1 sobre E. Os coeficientes para você achar sigma x, sigma y em função desses dois. Dá para você fazer. Vai ser um monte de conta. Ou, você pode brincar um pouquinho com essas equações, que é o que eu vou fazer, porque é o que eles fazem na resolução oficial. Eu não queria apagar esse negócio, mas também não queria apagar aqui agora. Bom, eu vou apagar aqui, tá? Você acha que vai dar certo? Tá bom. Depois você volta pra cá, então. Que realmente, nesse caso, é tudo importante aqui. Obrigado, viu? Vai até onde? Aqui. Obrigado. Tá bom. Eu vou brincar com essas duas equações aqui. Eu vou somar essas duas primeiras, tá bom? Porque se eu somar essas duas primeiras, o que eu vou obter?
εx mais εy, que é muito engraçado falar εy, mas tudo bem. Vai dar que isso é 1 menos ni sobre e vezes a soma dos sigmas. Porque o sigma z é 0. Concordam? Só que eu também sei pela última que o εz vai ser menos ni sobre e vezes a soma dos sigmas. Mas eu sei quem é a soma dos sigmas. Olha aqui. Eu jogo isso aqui. Isso vai me dar que o εz é menos ni sobre 1 menos ni vezes εx mais εy, que eu já conheço. E os dois são, eu ter escrito que eles são iguais a 210 micro, né? São as leituras aqui do extensômetro. Então, esse bonito aqui vai dar menos 280 micro. Ou você poderia ter resolvido o sistema aqui em função de sigma x e sigma y, você daria um monte de contas, joga nesses dois aqui e faz. Tá? Eu só fiz aqui porque é mais bonito de manipular. Se você não viu isso na hora de fazer a prova, resolve o sistema e faz, tá bom? Eu estou economizando tempo só. Então nós temos o tensor, né? Quem é o tensor? εx, 210 micro. εy, 210 micro. εz menos 280 micro. Não tem deformação aqui, só tem em xy. Meu gama, xy é 420 micro. O que eu vou colocar aqui? 210. Conheço amigos, porque eu fiz essa prova, conheço amigos que perderam a questão aqui porque jogaram 420. Eu não vou parar de falar isso até o fim da aula. Você era só A? Oi? Você era só A? Questão? Isso, Mas depois as outras são mais rápidas. Porque, no fundo, tudo depende do tensor. Depois que você tem o tensor, é só fazer os produtinhos e você vai achar tudo. Tá. Agora, eu tenho o tensor. O que eu tenho que achar? Alongamentos principais. Eu tenho que fazer os autovalores, vocês já sabem. Tira a epsilon da diagonal principal. Tira o det, resolve o polinômio. Alguém quer que eu faça? Sejam sinceros. Todo mundo já sabe. Então vocês vão obter epsilon 1, 420 micro. Epsilon 2, 0. E epsilon 3, menos 280 micro. O que não é nem um pouco surpreendente, né? Tá bom. O que aconteceu de interessante aqui? Quem que é o máximo alongamento? É o cara que ele mediu, né? Ou seja, ele pede a direção de máximo alongamento. Está aqui. Está medida. Você pode também substituir os autovalores no sistema, achar os autovetores. E você vai achar que o vetor N1 é esse cara aqui. Acabou essa parte da questão. Por quê? Ele pede para desenhar também em relação ao extensômetro. Vamos lá. Está aqui a roseta. Está aqui Y. Está aqui X. Quem que é o maior alongamento que eu tenho? 420. E onde ele ocorre? Bom, já estava medido, né? Na prova você poderia resolver o sistema, achar N1 e justificar, mas... Essa é a direção de máximo alongamento. E qual é o mínimo alongamento? Na prova ele considerou o mínimo em módulo, então é 0. Quando eu fiz a prova eu coloquei que era esse aqui. Mas no gabarito oficial ele considera como menor alongamento medido. Faz sentido, né? Porque ele mede que o instrumento vai medir o mínimo possível, ele não vai medir nada. Certo? Eu também achei estranho, mas a prova tá assim. E no gabarito do ano passado ele fala o menor alongamento medido pelo aparelho.
o menor coisa que ele mediu, ele não mediu nada. Esse é o raciocínio que ele usou. É análogo em todos os anos esse tipo de correção? Assim. Eu acho que sim. Se não for, você reclama com o Ramos, não comigo. E tá bom, onde acontece esse cara aqui? Porque esse cara acontece a 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e 0. E esse cara aqui é o Z, né? Esse alongamento é decorrente do efeito de Poisson. Não tem nem tensão lá. Lembra? Eu tenho esse aqui, eu tenho aqui o meu N3 saindo do plano. Então, como a base de autovetores sempre é ortonormal, porque esse tensor é simétrico, lembra o G' 2. Quem que é a direção de mínima, então? Essa aqui. Acabou o tempo. Dúvidas? O resto é mais rápido, gente. Nós já achamos tudo, já. Carol, até onde está agora? Desse lado? Consegue me ver aqui, hein? Até aqui onde eu tô. Tá bom. Então essa lousa é a próxima, então. O N2 dá pra fazer passar, tipo, substituir as posições e virar mais. Isso. Se você quiser expressar o N2, ele é, do jeito que eu desenhei aqui, é y negativo, né? Então é 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2 e 0. Perfeito. Esse mesmo. Ou você pode pegar esse N2 aqui, por isso que tanto faz o mais ou menos, né? Porque a direção, isso basta que tenha 90 graus. Você pode expressar aqui, aqui, ou aqui, aqui, tem 4 opções, né? Por isso que meio que tanto faz. Tá bom, item B. Gama máximo e direções. Eu não quero apagar essas equações que eu vou usar elas, mas... eu vou apagar até aqui, posso? Porque essa parte é fácil. Eu tenho os meus queridos círculos de Mohr para essas deformações. Aqui no 0, aqui no 420, aqui no menos 280, né? Perdoem a beleza do meu círculo de Mohr, mas sacrifícios têm que ser feitos. Tá bom, eu tenho eles aqui. Como nós já vimos, isso é gama máximo sobre 2. Quem que ele é? Gama máximo é ε1 menos ε3, né? Cadê ele aqui? Eu nem escrevi. Tudo bem, eu posso a conta agora. Vai ser 420 mais 280, vai dar 700 micro. Tá? E as direções é N1 mais N3 sobre raiz de 2, xi, que é igual a N1 menos N3 sobre raiz de 2. Vocês sabem o N1, que é esse cara aqui. Vocês sabem o N3, que é 001. Por favor, né? Só façam a conta, vai dar isso aqui. Tá bom? Dúvidas no item B? É só peguei o que estava lá. Legal. Item C. Tensão de cisalhamento máxima. Olha onde que é importante esse negócio aqui. Porque, bom, suas opções são pegar a lei de Hooke, resolver aquele sisteminha em função de Ni e E, fazer as contas e resolver. Na resolução ele fez do outro. Oi. Fez ε1 menos ε2. ε1, ε2. Boa, anotei errado. Ele pede no plano da roseta. Então é independente de N3. Então é só esse círculo aqui. Bem lembrado, obrigado. Gama máximo no plano é esse aqui. Não esse. Obrigado pela correção. Isso aqui vai ficar então 420.
É isso, né? Porque você tem 3 direções principais. Essas 2 estão no plano da roseta e essa não. É difícil dar uma intuição boa para isso, tem que ver a demonstração. Só que nos círculos de Moore, se você tem nesse plano, é uma direção em que ε3 não tem efeito, concorda? É tudo perpendicular, é tudo independente nas direções principais. Então, o ε3 não influencia em nada. Então, se você está no plano independente da direção N3, você só trabalha nesse círculo. Esse plano corresponde a esse círculo, no círculo de Moore. Essa circunferência aqui, então vai ter esse ponto. É difícil dar uma intuição para isso, eu sei, mas... Tá bom? E aí ele pede o tal máximo. Então você tem que achar sigma 1, sigma 2, sigma 3, achar os círculos de Moore, pegar o tal máximo aqui em cima, como a gente fazia na P1. Agora, olha onde entra esse cara. Isso vale, a lei de Hooke também, para qualquer sistema de coordenadas. x, y, z, desde que seja ortogonal. Ou seja, isso vai valer para sigma 1, 2, 3, epsilon 1, 2, 3. Se você não usar isso aqui, o que você vai ter que fazer? Resolver a lei de Hooke, achar sigma x e sigma y, achar tal xy pela essa regra aqui, fazer o tensor das tensões, tirar os autovalores, sigma 1, sigma 2, percebeu que é um rolo? E você vai perder meia hora de prova com isso. Dá para fazer? Dá. Se você quiser fazer assim, você faz. Só que eu vou usar as equações de isotropia. Tá? Não pode só usar aquela... Isso? Não pode. O tal não é o problema. O sigma é o problema. Porque fica εx é igual a 1 sobre e em sigma x, menos ni sobre e em sigma y. No de baixo é o contrário. Você teria que resolver o sistema 2x2, achar sigma x e sigma y, achar o tal, montar o tensor das tensões, achar os autovalores sigma 1, 2, 3 e achar o tal máximo. É um rolo. Ou você pode tomar vantagem de um negócio que funciona em qualquer sistema de coordenadas. Isso aqui. Ou você usa a lei de Hooke também, só que é o mesmo sistema, né? Tá bom? Esse lambda aqui é a constante de Lamé, ni e, 1 mais ni, 1 menos 2 ni. Você vai fazer a conta, ele deu os dados aqui, tá? Eu não vou fazer as contas numéricas, que eu acho que não tem sentido. Mas tudo bem. Com isso, você tem o ni e você tem o e. Você consegue achar o g pela relação de sempre. E você tem todos esses caras. Então, você conhece epsilon 1, 2, 3, você acha sigma 1, 2, 3. Porque isso aqui funciona para qualquer sistema de coordenadas ortogonal. Tá bom? 1 milhão de contas depois, você vai chegar em sigma x. Sigma 1, perdão. 140 megapascal. Sigma 2, 56 megapascal. Sigma 3, 0. Ok? Isso aqui que eu calculei vai ser para o tal máximo, né? Vão ser as direções do tal máximo, não do gama máximo. O gama máximo era no plano, o tal máximo é geral. Então desconsiderem isso. Por aquele meu erro besta na B, ele perde o gama máximo no plano, que é 420 micro. 420 gama não, né? 420 micro. Hoje esse item B tá difícil. E ele ocorre entre x e y mesmo. Tá? Perdoe a confusão. O gama máximo vale 420 micro e ele ocorre entre x e y. Voltando aqui às tensões. Se você... Para chegar nelas, você escolhe um entre dois sofrimentos. Né? Porque ou você sofre para lembrar e calcular a constante de Lamé aqui e resolver o negócio. Ou você sofre para usar a lei de Hooke e achar epsilon 1 é igual a
1 sobre E vezes sigma 1 menos gni sigma 2 e resolve o sistema. É um outro inferno. Você escolhe um dos dois infernos e resolve o sistema e vai ver o que você dá. Então, ou você sofre para fazer o sistema na lei de Hooke, ou você sofre para lembrar isso e calcular isso. São 2 métodos perfeitamente válidos. Tá bom, chegou nesse carinha aqui. Eu não vou nem desenhar o círculo de Moore, tá? Vocês sabem o que é tal máximo já. Tal máximo é sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, né? Da P1. 70 megapascal. E aí sim, são essas as direções das normais dos planos onde ela ocorre. P1 tá fresca na memória ainda? Alguém quer que eu faça isso com mais detalhes? Tá bom. E por enquanto é isso. Tem mais um item que é rapidinho. Oi. Eu posso colocar ali naquelas equações que tem. Essas? Não, aqui relaciona o gama com o deslizamento. Pode colocar gama máximo igual a V, deslizamento máximo? Não. Pera, deixa eu pensar. Não é. É linear, mas não é independente. Boa pergunta, não vale. Você tem que achar... Vale pro... É que nas direções principais não vai ter tal nem gama, né? Vai ter só epsilon e só sigma. Aí você usa essas aqui ou usa a lei de Hooke. Mas tem que fazer o círculo de Moore. Tá. Eu vou pegar a partir daqui. A partir de agora é mais rápido, tá? Porque o monstro que eu tinha que dar era esse aí. E depois eu vou explicar, no geral, como funciona energia e trabalho. Quanto tempo eu tenho? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar o conceito que eu vou dar agora e depois eu vou passar para energia e trabalho. O conceito agora é critérios de falha. Bom, para que eu me dou o trabalho de achar a tensão de cisalhamento máxima? Tensões principais. Porque se eu sei tensões principais, eu sei o máximo que esse corpo vai sofrer em tração ou compressão, e eu sei o máximo que esse corpo vai sofrer em cisalhamento. Concorda que se eu sei o máximo que ele pode aguentar em tração ou cisalhamento, eu tenho que saber esses máximos? Para isso que serve tudo isso. Para eu comparar com o limite que eu sei que o material aguenta. E é exatamente isso. Critérios para material dútil. Material dútil é basicamente aquele que consegue deformar plasticamente. Qualquer metal, se você passa da tensão de escoamento dele, ele vai se alongar, ele vai escoar, mas ele vai continuar inteiro. Metais geralmente são assim. Material frágil, você vai puxando, ele quebra no meio. Tá bom? Material dútil. Eu tenho 2 critérios, Tresca e von Mises. Tresca e von Mises. No critério de Tresca, que é o que você vai usar na prova, ele compara a tensão máxima de cisalhamento que você vai ter com a tensão de cisalhamento máxima que o corpo pode aguentar. Lembra em Maxwell 1 que a gente falava de ensaio de tração? Você pega uma barra e vai aplicando uma força cada vez maior até ela escoar. Lembra onde que ela falha? Não é por tração, é por cisalhamento. Ela falha a 45 graus. Se você puxa uma barra, tá bom, nessa direção ela é tração pura, concorda? Só que se você pegar qualquer outra direção, esse plano vai interpretar essa carga como cisalhamento. Você vai estar, por exemplo, você tem aqui, fazendo seu ensaio de tração, aplicando essa carga, tá bom, para cá é tração, mas para esse plano aqui, o que você está fazendo é puxando ele para ele deslizar assim. Um corpo dútil falha por isso, não por fratura. E vocês talvez se lembrem de que esse tal máximo em um ensaio de tração
é a tensão normal aplicada sobre 2. Tá bom? E eu tenho que comparar isso com o meu tal máximo. Então, quem é meu coeficiente de segurança? Que é basicamente meu indicador de eu fiz merda ou não fiz merda. Eu comparo o meu tal máximo com o tal máximo que ele aguenta, que é a tensão de escoamento sobre 2. Eu divido a tensão de escoamento máxima pela minha tensão de cisalhamento máximo que eu vou ter, que é quem? Sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Logo, o meu coeficiente de segurança é a tensão de escoamento sobre sigma 1 menos sigma 3. É o que você vai usar na prova. Critério de Tresca, alunos, critério de Tresca. Tá bom? Coeficiente de segurança tem que ser maior que 1, concorda? Se ele for maior que 1, a tensão que ele aguenta é maior que a que eu estou aplicando. Tô bem. Se ele for 1, a tensão que eu estou aplicando é a máxima que ele aguenta. Eu estou no limite. E se ele for menor do que 1, bom, alguém vai ser demitido. Tá bom? Von Mises é a mesma coisa, só que ele dá uma expressão esdrúxula. Você pode usar, se você for masoquista, mas ninguém vai usar. Sigma 1 menos sigma 2 ao quadrado, mais sigma 1 menos sigma 3 ao quadrado, mais sigma 2 menos sigma 3 ao quadrado. Raiz de 2 vezes a tensão de escoamento. Se você for masoquista, você usa esse em vez desse, mas... Porque a vantagem de usar o Tresca também é que ele é mais conservador. O que eu quero dizer com isso? O coeficiente de segurança, se você calcular pelo Tresca e por Von Mises, o Tresca vai dar menor. Então, ou seja, se você está com medo de ter feito errado, o Tresca vai acusar que você está errado antes do Von Mises. Se você calcular, jogar sigma 1, 2, 3 e sigma e aqui, esse vai dar menor que esse, em geral. Então, por segurança também é legal usar o Tresca. Porque se ele falou que você está bem, tá bom, você está bem. Mas dá para você calcular isso aqui também. Eles geralmente deixam possível você fazer essa conta sem calculadora. Só que eu não conheço ninguém que fez. Ele pode pedir para fazer por Mises? Ele pede para você usar um critério e justificar. Então, geralmente você usa a Tresca com a justificativa. O material é dútil, então o Tresca é válido. E, por segurança, o Tresca é mais conservador, então eu vou usar ele para obter resultados. Tá bom? O Von Mises é um pouquinho mais preciso. Ele corresponde mais ao que acontece de verdade no material. Só que o Tresca vai te dar uma segurança maior mesmo e é mais fácil de fazer a conta. Tá? E também tem o critério de Rankine, que é para material frágil, material que rompe mesmo. Para material frágil, eu tenho Rankine. Porque esse sim, se eu esticar ele vai quebrar no meio por tração ou por compressão. Se eu admitir que a resistência limite dele, a tração e compressão é a mesma, que é uma chama de sigma F ou de FE, alguma coisa assim, que é a tensão de fratura, eu comparo ela com a máxima tensão normal, tração e compressão que eu vou ter. Quem que ela é? Ou ela é o sigma 1, ou ela é o sigma 3. Concorda? Porque nos círculos de Mohr, eu tenho aqui o sigma 3 e o sigma 1. Pode acontecer o quê? Os dois são positivos. Então, a maior não vai ter compressão nesse corpo em lugar nenhum, e a maior tração é sigma 1. Pode acontecer de estar um em cada lado. Puta, eu tenho que ver. A compressão máxima é maior em módulo ou a tração máxima é maior em módulo? Ou se os dois forem negativos, esse corpo está sendo espremido, a compressão máxima vai ser o sigma 3 em módulo. Tudo bem? Esse critério admite que a resistência máxima limite em tração e compressão é a mesma, o que não é uma aproximação muito boa, mas tá bom, vamos lá. Então, quem é o coeficiente de segurança? Eu comparo a tensão de fratura
com o máximo entre os módulos de sigma 1 e de sigma 3. Tá bom? Cai. Caiu em 2016. É uma questão que eu ia fazer aqui, mas eu não vou fazer por tempo, que ele dá um estado de tensões, aí você usa a lei de Hooke para achar as deformações, calcula tudo, e aí depois ele pede o coeficiente de segurança. Ah não, ele nem dá a deformação, ele dá um estado de tensões, você monta o tensor, calcula outro valor e só faz. Aí ele pede, supondo que o material é dúctil com tensão de escoamento de tal, aí você usa e faz. Aí o item C, supondo que ele é frágil com tensão de fratura tal, aí você faz por Rankine. Aí ele fala, escolha um critério e justifique. Rankine, porque funciona com material frágil e foi dada a tensão limite de fratura, que é igual a rotação e compressão. Eu vi no cronograma que nesse ano ele vai dar critério de Mohr-Coulomb. Ele não deu em nenhum ano e eu confesso para vocês que eu tentei ler, eu não entendi nada desse critério. Então eu vou pedir para vocês desculpas e que vocês peguem alguém que foi na aula, porque eu não tenho noção de como aplicar esse critério. É um negócio novo que ele está dando e eu não consegui pegar como aplicar em uma questão de prova. Tá bom? Então, quando eles derem na aula, acho que vai ser amanhã, né? Vocês peguem com alguém. E, bom, ele pedia, no item D dessa questão que eu acabei de fazer, o coeficiente de segurança. Que ele dava uma tensão de escoamento de 350, né? Megapascal. E ele pediu, eu fiz aqui no final, eu acho. Cadê? Fiz ou não fiz? Fiz. Tresca, eu paguei os sigmas, né? Mas dava 140 e 0, sigma 1 e sigma 3. Então, Tresca ficaria I sobre 140. Tresca, sigma E. O coeficiente de segurança vai ficar 350 por 140, também conhecido como 2,5. Ou seja, a tensão que ele aguenta é 2 vezes e meia maior que a máxima que eu estou aplicando. Tô bem. Eu ia fazer esse outro, que ele dá o estado de tensões. Você só monta o tensor, acha sigma 1, 2, 3 e faz essas contas, tá? É bem simples. Eu ia fazer, mas eu quero deixar mais tempo para falar de energia. Qual que é a justificativa para usar Rankine? Para Rankine, material frágil. E o outro? Não. Tipo, você falou das coisas. Você falou material frágil. Material frágil e foi dada a tensão de fratura. Porque o Rankine supõe que a tensão de fratura ele resiste o mesmo em compressão e tração. No geral, isso não acontece. Por isso que eu tenho o Mohr-Coulomb. Só que, numa aproximação primeira aqui, isso funciona. Tá. Lembra do Tresca? A justificativa é material dútil e Tresca é mais conservativo. Conservador, né? Digamos. Você poderia jogar von Mises nisso aqui também. Eu não sei quanto vai dar, porque eu não quero fazer a conta. Mas vai dar um pouquinho maior que esse aqui, tá? Beleza. Eu vou falar de trabalho e energia agora. Que é o inferninho, que é um gostinho de P3 que vocês vão ter. Vocês conhecem a fama da P3 de Maxwell, não? A P3 de Maxwell 2 tem a fama de ser a prova mais difícil da mecânica. Eu estou no terceiro ano, foi a prova mais difícil que eu fiz até hoje na mecânica. Eu tirei 2,5. Mas eu sei a matéria e eu provavelmente vou dar o curso para vocês também, de P3, porque agora eu já estou mais esperto. Eu vou falar de energia agora. É um gostinho de P3, não é P3. Eu vou fazer uma questão, que foi a Q3 de 2017, que dá um número feio, que tem um procedimento levemente longo, só que é longo, mas é basicamente Maxwell 1, tá bom? Maxwell 1, depois um monte de conta que você tem que fazer para achar energia. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho, para ver quando eu vou ter que correr. Tá, eu tenho meia hora. Depois, só 1 hora, eu vou ter que liberar vocês, mas... Rapidamente, então, eu vou falar de trabalho de deformação e trabalho complementar. Eu não quero só jogar a equação, quero pelo menos que vocês tenham uma mínima noção do que a gente está falando, tá? Eu não gosto de jogar equação nas coisas, eu gosto de ver as deduções formais, mas... Trabalho e energia. Primeiro, qual a utilidade disso?
eu achar deformações físicas, tipo em milímetros, em graus, que eu vou ter pela aplicação de esforços em uma estrutura reticulada. Em uma estrutura de vigas, geralmente. Por exemplo, tem uma estrutura de vigas, eu aplico uma força aqui, quanto que esse ponto abaixa, eu tenho que saber. Qual que é a deformação dele? Isso tem uma aplicação muito útil, que depois eu vou comentar, mas... Para isso, eu vou considerar um ensaio de tração, como sempre, onde eu tenho uma força P em função de uma deformação escalar, isso aqui é delta mesmo, é milímetros, metros, sei lá. Eu não vou supor elástico linear por enquanto, depois eu vou supor, mas... Supor que a curva do ensaio de tração deu isso aqui. Claro que para os materiais da prova vai ser uma reta, tá? Mas só para conceito. Isso aqui é o chamado trabalho de deformação e isso aqui é o chamado trabalho complementar. Porque no fim, é como se você tivesse uma deformação no corpo em equilíbrio que acumula uma energia de P vezes delta. Seria como se fosse um trabalho total dessa energia, concorda? E, bom, pela figura aqui, por definição, o que é W? É integral de 0 a delta de P de delta. E quem é W complementar? É integral de 0 a P de delta dP. Vocês não têm que saber isso. Isso é usado nas demonstrações das fórmulas que eu vou jogar para vocês aqui. Eu vou cuspir as fórmulas de energia para esforços solicitantes, mas em conceito é isso. E para materiais elásticos lineares, ou seja, para a prova, elástico linear, essa aqui é uma reta, né? Então a área total é P vezes delta, essas integrais, essas áreas são iguais, então quanto que é cada um? Elas são iguais. O a meio P vezes delta. Ou seja, o trabalho de deformação nessa coisa toda é meio a força vezes a deformação que ela causou. Por que eu dei isso aqui? Porque essa forma vocês vão usar. Tá? E eu tenho também energia de deformação, que é basicamente a energia que se acumula no corpo pelos esforços solicitantes. Tem uma densidade de energia, que é a integral da tensão a integral de sigma de epsilon. E aí eu integro isso triplamente no volume para achar a energia total, tá? Vocês não estão aqui para cálculo 3, vocês estão aqui para passar na prova. Então, eu vou cuspir umas fórmulas para vocês, que é o que vai cair. Eu não sei se eles vão dar na P2 dessa vez. No meu ano não deram, mas geralmente dão. Tipo, o iniciozinho disso aqui. E, bom, por mais que eu odeie cuspir fórmula, energia complementar por momentos fletores, isso supõe vigas, tá? Isso aqui é a integral ao longo da viga, que eu vou chamar de gama, uma curva gama, que é a viga, do momento fletor ao quadrado, sobre 2EI ds. Ou seja, isso é uma integral de linha sobre a viga, mas como é reto, vai ser uma integral em dx mesmo, e whatever. Energia complementar devido à torção. É a integral sobre a viga, integral de linha, de torção ao quadrado sobre 2GJ. Tem energia complementar devido à força cortante. Tem um fator de forma aqui, Fc, força cortante ao quadrado sobre 2GA ds. E energia devido à força normal é integral de linha sobre a viga de normal ao quadrado sobre 2EA ds. Tem integral na P3. Porque isso aqui basicamente, isso é módulo de elasticidade, isso aqui é momento de inércia em torno de x, isso aqui é momento de inércia polar, isso aqui é módulo de cesariamento, isso aqui é a área dessa transversal, tá? Ou seja, sempre o que é relevante para cada um, né? O que é relevante em fletor? E e I. É o que está na fórmula da tensão, né? Sigma igual a m y sobre I. Aqui o que é relevante para torção? G e J, que entra o momento polar na equação. O que é relevante para força cortante? G e área. O que é relevante para normal? Elasticidade e área, tá bom? Sempre o esforço ao quadrado sobre 2 vezes esse negócio. E a força cortante tem esse negócio chato aqui, porque se vocês lembrarem, o V depende de um fator de
de forma da seção transversal, né? Que é aquele primeiro momento de área. Então, você está integrando uma integral para chegar nisso aqui. Ele geralmente dá o fator de forma para retangular. Para retangular ele é igual a 1.2. Não vi eles cobrarem isso, geralmente eles dão. Mas... E no fundo, a energia pela flexão e torção é muito maior que a da cortante e normal. Tá? Mas na questão que eu vou fazer, ele usou as duas. Eu quero deixar essas equações aqui. Carol, tem como você voltar Tem como você voltar para cá? Eu quero deixar isso aqui na lousa. E o que é o princípio do trabalho e da energia? O princípio do trabalho e da energia é que o trabalho é igual ao trabalho complementar, como está aqui. E como o sistema é conservativo, que eu vou supor isso, ele não perde energia nesse negócio todo, ele é igual à energia complementar. Ou seja, como que eu acho a deformação causada por uma força? Eu igualo isso aqui à soma dessa coisa linda toda. Aí eu encontro. Isso é um gostinho de P3, a P3 é muito pior que isso, mas vejo vocês em um mês para explicar isso com mais detalhes. Mas vamos lá, vamos fazer essa questão. Ela não é difícil em termos conceituais, ela é difícil em termos de você lembrar que você vai ter que integrar uma infinidade de coisa e derrubar um apagador no chão. Bom, ele dá uma viga linda, maravilhosa. Vou fazer um pouquinho rápido, tá? Porque isso aqui é uma coisa, tudo que vocês já estão acostumados. Isso não nada de novo aqui, tirando esse cálculo. Isso é uma viga. Aqui em 3D. Eu tenho um mancal aqui, um mancal aqui e um mancal aqui. Os meus eixos são X, Y e Z. Perdoe meu desenho horrível, mas ela está contida inteiramente no plano XZ, tá? A viga está aqui no plano XZ e o Y está aqui para cima. E essa viga linda, maravilhosa, está sendo torcida por um T0 aqui. Ele dá as dimensões, aqui é tudo L, aqui é L, 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 L e L. E L. Tá bom? Isso aqui são 3 mancais. Ou seja, eu vou ter, num diagrama de corpo livre, eu sei que não é para fazer juntamente com os negócios, mas o que vai ter aqui então? Vai ter uma reação horizontal. Em A, eu vou nomear os pontos, vai. Ele deu isso aqui. Isso aqui é o quê? Achar esforços solicitantes. P1. Essa aqui, a seção é A. Essa é B. Essa é E. Essa é F. Essa é C. E essa é D. Tá bom? Aqui, devido a esse mancal que tinha aqui, que eu tirei, vai ter uma horizontal e uma vertical. Aqui em B vai ter uma horizontal e uma vertical. E aqui no mancal que tinha em C, VC, HC. Eu tenho 6 equações de equilíbrio, né? 3 para força, 3 para momento, e eu tenho 6 incógnitas. Olha que lindo. Essa estrutura é isostática. E é isso que a P2 é generosa, porque na P3 a estrutura é hiperestática. Ou seja, teria mais coisa aqui que a equação. Como que eu resolveria isso aqui então? Dica, a deformação que ela causa é 0. Ou seja, eu tenho um passo a mais. Por isso que a P3 acaba com todo mundo, mas isso aqui é P2. Esse negócio é isostático. Alguém tem dúvidas de como fazer o equilíbrio de forças e momentos aqui? Eu vou cuspir o resultado então. As 3 horizontais são 0. O VA deu T0 sobre 3L. O VB deu menos 2T0 sobre 3L. E o VC deu T0 sobre 3L. Tá bom? Isso é equilíbrio em relação ao ponto A, momento que é mais fácil, que ele é a origem do sistema de coordenadas, né?
Aqui você soma as forças, você vai ver que o HA tem que ser 0, que ele é único em Z, aí o HC mais HB igual a 0, e eles se anulam pelo momento aqui, dá pra perceber, né? Então eles são tudo 0. Eles somam 0 e se anulam, né, por momento, então eles são 0. Aí você equilibra o momento vertical aqui em relação ao A com o T0, já achou tudo. Tá bom? O que é que tá segurando você ali, né? Os pontos ali. É um mancal, é um anel. Tem um anel aqui na viga, um anel aqui e um anel aqui. Eu tirei ele para fazer o DCL. Então, ou seja, depois que eu fiz essa comparada toda, eu vou ter um pouquinho mais simplificado os meus esforços aqui para começar a brincar de esforços solicitantes. O meu VC aqui ficou positivo de T0 sobre 3L, o meu VB ficou negativo de 2T0 sobre 3L e o meu VA ficou positivo de T0 sobre 3L. E aí ele pede para você achar força cortante, momento fletor e momento torsor em toda a viga. Por quê? Bem-vindos. Tá? Essas integrais todas aqui. Bom, eu vou tentar fazer isso aqui tudo no mesmo diagrama para economizar tempo. Se ficar confuso ou se ficar muito cheio, vocês me falam que eu faço em outro, mas por enquanto eu vou ser um pouquinho generoso com o meu espaço aqui. Tá bom, eu vou ter minha viga, esse pedaço vai pra cá, esse pedaço vem pra cá, ela termina aqui. Vou fazer força cortante em verde, tá bom? Quem que é cortante aqui? No pedaço DF? Não tem. Quem que é a força cortante no pedaço CF? T0 sobre 3L. Ele pede o módulo da cortante, tá? No diagrama. Quem que é a cortante aqui? 2T0 sobre 3L. Quem que é a cortante aqui? T0 sobre 3L. Quem que é a cortante aqui? Eu vou ter que olhar. Também é T0 sobre 3L, porque é a diferença entre as duas. Vocês lembram como fazer, né? Corta em uma seção qualquer e vê onde é que está. Por exemplo, se eu cortar aqui no meio, essa parte da viga está equilibrando um T0 sobre 3L. Essa parte não está equilibrando nada. Essa parte, T0 sobre 3L. Essa parte, 2T0 sobre 3L. Vocês lembram, né? Se algum passo não estiver claro, eu faço. Mas, caso contrário, as cortantes estão aqui. Aqui não tem nada. Nesse pedação todo, ela é T0 sobre 3L. E nesse pedaço aqui, ela é um pouquinho maior. 2T0 sobre 3L. Essa é a cortante. Dúvidas? Tinha que desenhar na prova? Tinha. Fletores. Lembra que se eu tenho uma força na ponta, o fletor vai aumentando linearmente, né? Porque no equilíbrio de x, eu tenho o momento é essa força vezes x, concorda? Então, nessa vigazinha aqui, o fletor aqui é 0 e ele vai aumentar até quem? T0 vezes 3L vezes L, não é? Isso, até T0 sobre 3, concorda? Que é onde ele vai equilibrar aqui. Para equilibrar no L, esse momento é igual a essa força vezes L, concorda? Então, ela vai crescer linearmente aqui até T0 sobre 3L. Por que eu desenhei para baixo? Convenção. O fletor, essa força está empurrando para cima. Então, o fletor vai ter que fazer isso, né? Então, ele está puxando, ele está solicitando qual? Aqui embaixo. Por isso aqui. Tá? Aqui, mesma história, né? Ele vai de 0 para T0 sobre 3. Aqui, mesma história. Ele vai de 0 para 2T0 sobre 3. E aqui, se você equilibrar aqui no meio e fizer a conta, ele também vai de 0 até T0 sobre 3. Tá bom? Então, o fletor vai fazer isso. Aqui ele vai até T0 sobre 3. E aqui ele vai até 2T0 sobre 3.
Tá bom? E o torsor eu vou desenhar em vermelho. E de novo, essa ponta não tem flexão, né? Se eu cortar aqui não tem flexão nenhuma, não. Mas tem o quê? Torção. Ela está torcida de T0. Esse pedaço aqui, corta. Eu tenho um T0 fazendo isso e um T0 sobre 3 fazendo isso. Vai sobrar aqui 2 T0 sobre 3 torcendo essa viga para cá. E aqui, daqui para frente, aqui não tem torção, e daqui para frente não tem torção. E aqui para frente não tem torção. Vai ter torção aqui, aqui e aqui, porque eu tenho o T0 que vai ser parcialmente equilibrado para esse T0 sobre 3 na direção contrária. Então quem que é a torção? Em vermelho aqui. A torção aqui é T0 e a torção aqui é 2 T0 sobre 3. Tá bom. E o que ele pede no final? Não. Olha esse pedaço. Corta aqui. Não tem torção, tem só cortante. Esse pedaço. Daqui pra cá, também não. Esse, daqui pra cá, também não. Então sobra esses dois. Esse tem torção porque está no T0 e esse tem torção porque não equilibrou tudo ainda. Beleza. E o que a questão pede no final é quanto é que esse negócio girou. Tá bom? Ele pegou essa viga toda estranha, torceu ela, os mancais resistiram, isso gerou uma porrada de esforços solicitantes, e ele pergunta qual que é a deformação angular que isso aqui causou. Questões desse tipo na P2 são exclusivamente assim. Tem uma idêntica e mais fácil que essa em 2016, vocês podem olhar, é a última questão. Ele faz a mesma coisa, só que em 2D. Bom, como que eu acho isso então? Pelo princípio do trabalho e da energia, eu vou achar isso aqui por a deformação, ou seja, o trabalho de deformação, que é meio T0 θd. Quem que ele é? A soma das energias complementares, certo? Porque eu sei o trabalho de deformação e eu vou integrar tudo isso ao longo da viga inteira para achar a energia complementar. Pelo menos conceitualmente está claro o que tem que fazer. Trabalho é igual a energia porque o sistema não dissipa nada. Isso é uma hipótese. Então vale o princípio do trabalho da energia, ou seja, eu consigo achar o θd por isso. Eu vou cuspir o resultado, eu vou fazer a conta. Tá até onde, Carol? Até aqui. Tá. Que maravilha, então. Eu vou deixar essas equações aqui e usá-las de base, então. E eu vou fazer a conta aqui. Parcela de energia. Vamos lá. Eu vou começar pela cortante. Eu fiz ela em verde, eu vou fazer a conta em verde também. Quem é a energia devido à cortante? É a somatória das integrais em cada parte da viga disso aqui, certo? Eu pego cada fração da viga, pego a cortante correspondente a ela e integro ao longo dela inteira v² vezes fc sobre 2ga. Mas ela é constante, ou seja, vai ser o quê? Isso vezes L, várias vezes. Vai ser essa trolha aqui com o v correspondente a cada uma, né? Vezes L. Então, eu tenho uma seção de 3L, isso e isso, em que a cortante é T0 sobre 3L, concordam? Do que vai ser essa integral zona toda? Ela vai ser Fc sobre 2Ga vezes a integral. Tirei o constante para fora, tá? 2Ga vezes o processo de integração. V² ds.
V ao quadrado é constante. É T0 ao quadrado sobre 9L ao quadrado. Isso vai ser T0 ao quadrado sobre 9L ao quadrado, que é a cortante ao quadrado, vezes o comprimento dessa área da seção onde ela corre, 3L. E tem um pedacinho de tamanho L com isso aqui. Um pedacinho de tamanho L, em que a cortante ao quadrado é 4T0 ao quadrado sobre 9L ao quadrado, vezes L. Esse bichinho lindo vai dar 7 sobre 18, vezes FC T0 ao quadrado sobre G a L. Fletor. Eu vou tirar a constante para fora, que é 1 sobre 2i, vezes a integração. Puta, isso é chato. Eu tenho 3 vezes um pedaço de tamanho L que vai de 0 a T0 sobre 3, né? Linearmente. Então, a integral nessa state pela de Viga vai ser a mesma, não vai? Eu tenho 3 vezes a integral de 0 a L do fletor ao quadrado, que é T0S sobre 3L quadrado, né? Porque é T0 sobre... 3L. É T0 sobre 3 vezes a proporção dela tá, concorda? Linearmente, de 0 até isso, vai dar isso aqui. Ao quadrado, ds. E mais um pedaço de via de comprimento L, que vai de 0 a 2T0 sobre 3. 2T0S sobre 3L ao quadrado. ds, isso vai dar um S ao quadrado, integrando vai dar um S ao cubo, tal. Fez toda essa conta, que integral de polinômio eu suponho que vocês lembrem. Isso aqui vai dar 7 sobre 54 T0 quadrado L sobre I. Gente, eu estou fazendo rápido, eu sei, mas isso é pegar as expressões que nós achamos aqui por equilíbrio de forças, equilíbrio de momentos e integrar. Parece que é uma conta... a conta é chata. Só que o conceito... Isso aqui é P1. Isso aqui é MEC-A. Você fazer o equilíbrio das seções e depois você joga isso em umas integrais e faz uma conta das contas loucas. Mas conceitualmente, tá claro? Sobre 3, obrigado. Isso, porque é uma função linear que vale 0 no 0 e T0 sobre 3 no L. Tá bom? Se eu fizer isso, vai dar isso. M de S é T0S sobre 3. Né? Porque no L vai dar L sobre L, que é igual a 1, e vai dar T0 sobre 3. E a torção é constante, né? Então, eu tenho constante para fora, 1 sobre 2 GJ. Eu tenho um pedaço em que a torção é 4T0 quadrado sobre 9, né? L ao quadrado. Isso vezes L, pedaço de tamanho L. E um outro pedaço de tamanho L com T0 ao quadrado. Isso vai dar 13 sobre 18 T0 quadrado L sobre GJ. Ou seja, é um monte de conta sobre um negócio que não é difícil, mas as contas aqui atrapalham, né? Você fica com medo de fazer isso. E a chance de você errar um 2 aí, botar um 3 a mais, sei lá. E princípio do trabalho da energia, portanto, eu integrei tudo que tinha para integrar, eu contabilizei os efeitos de todos os esforços solicitantes no negócio inteiro. Então, meio T0 vezes deformação angular causada. Se fosse uma força, seria F vezes delta. É igual a energia devido à cortante, mais energia complementar, tá? É bom, importante, é energia complementar, devido ao momento, e energia complementar devido à torção. Fazendo essas contas, você vai chegar aqui, o θd, ele é...
que inferno. Ele é 7 sobre 9 FC sobre GAL mais 7 sobre 27, acho que é isso, L sobre EI, mais 13 sobre 9, é isso mesmo, T0 quadrado, não, T0, não tem T0, L sobre GJ, tudo isso vezes T0. E concluímos. Alguém tem alguma dúvida nessa conta toda? O que eu fiz? Maquiar enfiado em uma coisa demorada. Bom, a expressão final é essa mesmo, vocês podem conferir na resolução. É isso que dá. Na P3 2016 tinha uma questão muito parecida, que ele dava... Eu até desenhei ela aqui para falar se desse tempo. Ele dava... Não vai ser legal de ver aqui, mas ele dava uma viga apoiada por um cabo. Aí no cabo tem a tensão normal, que você usaria isso aqui, mas é exatamente a mesma coisa. Então você somaria os efeitos da flexão e da cortante na barra e da normal no cabo e faria exatamente a mesma coisa com meio P delta. O tipo de questão é sempre o mesmo. Resolve a estrutura, acha os esforços solicitantes, integra tudo ao longo de todas as vigas e aplica isso aqui. Para P2 é isso. Dúvidas? Então, gente, eu falei que a P2 era mais fácil. A parte de deformação realmente é mais fácil. Porque vocês percebem que tem muitos análogos com o que vocês já faziam na P1. Agora, essa parte, se for cair de fato, recomendo que vocês estudem bem. Essa questão e a outra da 2016, eu acho que são uma boa preparação para isso. Tinha uma em 2015 também que era chatinha de fazer, que usa o mesmo princípio, tá bom? E é isso. Vocês vão ter o vídeo para rever esses passos que eu fiz várias vezes. Eu acho que eu não errei na resolução. Pelo que eu lembro do gabarito, é isso aqui mesmo. Se eu não copiei errado, é. E boa sorte. Vocês vão precisar.